Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica do município de Ibirarema, aqui no estado de São Paulo. A Lei Orgânica que é a principal norma de todo município. Cada município tem a sua lei orgânica, que é onde estão dispostas as regras de organização do município. Então, ao estudar a lei orgânica, a gente vai conversar sobre a Câmara de Vereadores, sobre a Prefeitura e sobre direitos dos cidadãos aqui do município também de Ibirarema. Assim como o Estado de São Paulo tem a sua Constituição estadual, e assim como o Brasil tem a sua Constituição Federal, no município a sua principal norma é a lei orgânica. E ela está acima de todas as demais normas do município, como a gente vai perceber ao longo dessas aulas. Como é que vai funcionar o nosso estudo? A gente vai analisar aqui praticamente artigo por artigo da lei. Claro que aqueles artigos que têm menos chance de cair em prova eu não vou mostrar para vocês, mas os principais artigos nós vamos estudar aqui nesta aula e no final eu vou preparar um simulado para vocês, abrangendo o maior número de questões possível sobre o conteúdo estudado, para que depois que vocês tenham concluído o estudo teórico aqui na aula, vocês possam treinar por meio de questões. E esse simulado que é muito importante que vocês façam e refaçam ele quando chega perto da prova, porque aí fica tudo ativo na memória recente e vocês conseguem lembrar no dia da prova. Pessoal, vamos entender então esta lei orgânica de Ibirarema. Nós temos aqui que o município de Ibirarema, como a gente sabe, faz parte do estado de São Paulo, quer dizer, está situado no estado de São Paulo, e exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Como assim competências que não lhe são vedadas? É que a Constituição Federal, ela estabelece que tem algumas competências que somente a União pode exercer. Por exemplo, somente a União pode legislar sobre direito penal, sobre direito do trabalho. Então, o município de Ibirarema não pode fazer uma lei sobre direito do trabalho, sobre direito penal, porque são matérias que a Constituição Federal reservou para a União. Da mesma forma, a Constituição do Estado de São Paulo pode reservar algumas matérias para o Estado de São Paulo. E o município vai fazer tudo que não for proibido, tudo que não for vedado pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. No direito, a gente chama isso de competência residual. Em outras palavras, é dizer, o município fica com o que não for proibido, o que sobrar, o município faz. Só não faz aquilo que é vedado por ser competência privativa, ou da União ou do Estado. O artigo 2º prevê que as autoridades e demais agentes do município, servidores aqui do município em geral, como vocês que vão passar nesse concurso, sob pena de responsabilidade, são obrigados a dar estrita observância a direitos individuais, coletivos, sociais, liberdades e garantias fundamentais, expressa ou implicitamente asseguradas pela Constituição Federal, pela Constituição aqui do Estado de São Paulo e por esta lei. Quer dizer, servidores, autoridades do município, todos devem garantir para o cidadão o exercício desses direitos, principalmente os direitos previstos lá na Constituição Federal, principalmente a partir do artigo 5º da Constituição Federal. E o parágrafo 1º prevê ainda que é assegurado aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os serviços públicos básicos na circunscrição em que residam, sejam executados indiretamente ou diretamente pelo poder público. Tem muitos serviços que o município presta diretamente, principalmente educação, saúde. Tem outros serviços que o município não presta diretamente, que ele passa para uma empresa a prestar. Essa é a prestação indireta, como, por exemplo, o transporte coletivo. Os habitantes do município têm direito aos serviços públicos básicos. Não importa se o município vai prestar ou se uma empresa vai prestar. O importante é que os cidadãos têm direito a os habitantes do município têm direito a esses serviços públicos básicos. E o município é a entidade política dotada de autonomia em relação à União e aos Estados-membros. É regido por esta lei orgânica, atendendo princípios da Constituição Federal e Estadual. O
que significa dizer que o município é autônomo? Significa dizer que o povo de Birarema elege prefeito, vice, vereadores e escolhe quem vai comandar o município. A administração do município ela é autônoma em relação ao governo do estado e ao governo federal. Esta é a autonomia que todos os municípios têm, com Ibirarema, claro que não é diferente. Pessoal, esse é o primeiro título, ainda introdutório, mas dali pode surgir uma ou outra questão. Agora nós vamos para o título 2, que fala sobre a organização dos poderes do município. E aqui nós temos que ter muita atenção, porque o governo municipal possui dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses são os dois poderes do município. Eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes, porque o legislativo tem as suas funções de aprovar as normas, as leis e fiscalizar a atuação do executivo. E o executivo tem a função de administrar os serviços públicos e dar para a população os serviços públicos básicos. Então a gente tem independência entre eles. Por que harmonia? Porque eles vão atuar harmonicamente. Muitas coisas que o executivo vai fazer vai depender da aprovação por parte do legislativo. Aí quando o legislativo aprova uma lei, o prefeito pode sancionar. A gente vai ver como que funciona toda essa harmonia. E qual é a pegadinha que a banca faz na prova aqui? A banca vai lá e coloca assim: são poderes do município, o legislativo, o executivo e o judiciário. Certo ou errado? Claro que está errado. Por quê? Não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou ele é federal ou ele é estadual. Não existe justiça municipal no Brasil. Então todos os municípios do Brasil têm apenas dois poderes, o legislativo e o executivo. O Estado de São Paulo e o Brasil possuem três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Isso aqui está na Constituição Federal. E a banca sabe disso. E aí a banca tenta te confundir na prova, porque às vezes o candidato está cansado e não percebe a pegadinha. E a banca coloca: são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. Errado. Poderes do município, apenas dois. Legislativo, que é a Câmara Municipal, e executivo, que é a Prefeitura. E nós temos que é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. A Prefeitura não pode passar o trabalho dela para a Câmara fazer. E a Câmara não pode passar o seu trabalho para a Prefeitura fazer. É isso que diz esse parágrafo primeiro. O cidadão que está investido em um dos poderes não pode exercer função no outro, salvo exceção expressa nesta lei. Então, em regra, não pode um político estar ao mesmo tempo na Câmara e na Prefeitura. É essa a regra, salvo exceções que a gente vai ver ao longo do estudo. Muito bem. E aí nós temos que a lei orgânica tem supremacia sobre os demais atos normativos municipais. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, a lei orgânica é a principal norma do município e está acima das demais leis do município. O legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o executivo pelo prefeito, tem mandato de 4 anos. A gente sabe disso, né? De 4 em 4 anos a gente tem que ir lá eleger vereadores, prefeito e vice. E o município tem o dever de zelar pela observância das constituições federal e estadual e das leis federais e estaduais aplicáveis aos municípios. Símbolos do município são 3: bandeira, brasão e o hino. Bom, pessoal, e agora que a gente já entendeu, então, a existência desses dois poderes, a gente vai estudar o poder legislativo, vamos ver tudo que tem na lei orgânica sobre o funcionamento da Câmara, e depois, claro, vamos para o poder executivo e demais assuntos aqui da lei orgânica. O poder legislativo, ele é um tema bastante cobrado em provas de concurso sobre a lei orgânica, mesmo quando o concurso é para a prefeitura e não para a Câmara. Mas quando o concurso é para a Câmara, ainda mais, né? Claro. Por que isso? Porque aqui tem muitas regras que a gente precisa compreender sobre o funcionamento do legislativo. E como tem muito mais regras sobre o legislativo do que sobre o executivo, aqui na lei orgânica, naturalmente, nas questões de prova, a gente vai encontrar mais questões, geralmente, sobre o legislativo. Por isso, muita atenção aqui. Poder legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores, a gente sabe, por vereadores eleitos pelo povo, em número proporcional aos limites da Constituição. Como assim? A Constituição Federal ela faz uma proporção
Para municípios com menor população, a gente vai ter menos vereadores. Municípios mais populosos, teremos mais vereadores. Só que essa quantidade de vereadores não está aqui na lei. Então a gente não precisa se preocupar, porque eles não vão perguntar em prova quantos vereadores tem. Só precisamos saber que o limite, que a quantidade é fixada dentro dos limites que a Constituição Federal estabelece. Eles colocam aqui até o endereço, né? Até o endereço do prédio da Câmara de Vereadores. Mas isso também não deve ser cobrado em prova. O que cai bastante em provas é o parágrafo 1º, que prevê o período de sessão anual e os recessos. Esse período de sessão anual é o período de funcionamento normal da Câmara. E aqui os períodos de recesso. Então, de 1º de fevereiro a 30 de junho, a Câmara vem tendo reuniões periodicamente. Para o recesso de 1º a 31 de julho. Depois, volta 1º de agosto até 15 de dezembro, para de novo em recesso de 16 de dezembro até 31 de janeiro. E as sessões ordinárias, as sessões normais da Câmara, elas têm um dia previsto para serem realizadas, que são os dias 10 e 25 de cada mês, com início a 20 horas. Então, claro, 2 sessões por mês, né? Dia 10 e dia 25, e começa às 20 horas. Se o dia 10 ou o dia 25 coincidir com um sábado, domingo ou feriado, não vai ter reunião nesse dia e fica transferido para o primeiro dia útil subsequente, né? Então, claro, se o dia 10, por exemplo, é feriado, ou o dia 10 é um sábado ou um domingo, prorroga para a segunda-feira seguinte ali, que vai ser dia 11, dia 12. É isso aí. O parágrafo 3º prevê que no primeiro ano de cada legislatura, a legislatura é um mandato de 4 anos, no primeiro ano de cada mandato de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, nas dependências da Câmara, em sessão solene de instalação e posse, seja qual for o número de presentes, sob a presidência do vereador mais votado, os vereadores prestam compromisso e tomam posse. Então, daqueles vereadores que foram eleitos, o que mais fez votos vai presidir essa primeira reunião da Câmara, que vai dar posse para ele mesmo e para os demais vereadores. E se o vereador não aparece lá? Se o vereador foi para o Réveillon, para a virada, encheu a cara, tomou todas e não acordou para ir na sessão, até porque é às 10 da manhã. O que acontece? Ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias o vereador eleito não comparece e não justifica, ele perde o mandato e aí um suplente vai assumir a vaga dele. O prazo, então, para o vereador que não compareceu na sessão de posse comparecer e tomar posse é de 15 dias. E é interessante que para os vereadores o prazo é de 15 dias. Para o prefeito e vice, como a gente vai ver lá no executivo, o prazo é de 10 dias. E aí é muito comum a banca trocar um pelo outro. Então não esquece, vereador, 15 dias, prefeito e vice, 10 dias. No ato de posse, os vereadores devem desincompatibilizar-se. Como assim? A gente vai ver que tem algumas coisas que são incompatíveis com o exercício do mandato de vereador. Coisas que o vereador não pode fazer. E aí aquele que foi eleito, na hora de tomar posse, deve estar desincompatibilizado. Não pode mais estar nessa situação que é incompatível com o mandato de vereador. Não te preocupa que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são essas situações de incompatibilidade. Nessa mesma ocasião, quando toma posse e lá no término do mandato, os vereadores fazem uma declaração dos seus bens. E essa declaração é entregue para a mesa diretora da Câmara para arquivamento na Secretaria Administrativa. Bom, aí o artigo 6º prevê que imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado e havendo maioria absoluta, a maioria absoluta é mais da metade do total dos vereadores, eles elegem os membros, os componentes da mesa diretora, para o primeiro biênio da legislatura, que ficam automaticamente empossados, assegurada, tanto quanto possível, representação proporcional partidária. O que é essa mesa diretora, pessoal? Os vereadores entre si vão eleger alguns deles para comandar a casa. E aí toda a sessão vai estar lá na frente, na mesa, o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Esses vereadores que integram a mesa comandam os trabalhos e dirigem a casa.
O mandato tem 4 anos. Dentro de um mandato nós temos 2 mesas, uma para o primeiro biênio, outra para o segundo biênio. Não tendo número legal, o vereador mais votado entre os presentes permanece na presidência e convoca a sessão diária até que seja eleita a mesa. Que número legal? É que para eleger a mesa, a gente precisa da maioria absoluta, de mais da metade dos vereadores presentes. Vamos supor, uma suposição, porque a lei orgânica não fala a quantidade, vamos supor que sejam 9 vereadores. Se são 9 vereadores, eu só posso eleger a mesa se 5 dos 9 estiverem presentes, porque isso é a maioria absoluta, mais da metade dos presentes. É isso. Bom, e a eleição para a renovação da mesa realiza-se na sede da Câmara às 20 horas do dia 15 de dezembro da segunda sessão legislativa. Como assim? Vamos lá. A gente tem 4 anos numa legislatura, certo? A mesa tem mandato de 2 anos. Então, em cada mandato, eu tenho 2 mesas. Para os primeiros 2 anos, a eleição da mesa é lá no dia 1º de janeiro. Para os segundos 2 anos, quer dizer, para os últimos 2 anos do mandato, para o segundo biênio, no dia 15 de dezembro do segundo ano, quer dizer, no final do segundo ano, se elege a mesa para o 3º e 4º anos. É isso. Lá no dia 15 de dezembro, às 20 horas, se faz essa eleição. Em toda eleição de membros da mesa, os candidatos a um mesmo cargo que tiverem mesmo número de votos vão para segunda votação, segundo turno. Eles fazem o segundo turno. E se continuar empatado, aí disputa o cargo por sorteio. A mesa tem no mínimo 3 vereadores. O regimento interno vai estabelecer a composição da mesa. A lei orgânica diz que ela tem que ter pelo menos 3 vereadores. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o primeiro secretário, outro vai ser o segundo secretário. Pelo menos 3 membros, então, na mesa. O presidente da Câmara é o ordenador de despesas, é ele que vai autorizar todas as despesas que a Câmara vai realizando, e ele, claro, representa o poder legislativo na condição de presidente da Câmara. O mandato da mesa, como a gente já viu, é de 2 anos, mas tem uma informação adicional aqui. É proibida a reeleição para o mesmo cargo. Então, se eu sou vereador em Ibirarema e no primeiro biênio, no primeiro mandato da mesa, eu fui presidente da Câmara, no segundo mandato eu não posso ser presidente da Câmara. Eu até posso ser secretário, mas não posso ser de novo presidente da Câmara, porque é proibida a reeleição para o mesmo cargo. Muito bem. E qualquer componente da mesa pode ser destituído. Se os vereadores entenderem que o presidente ou que um dos secretários não está fazendo o papel adequadamente, eles podem destituir ele da mesa. Mas, para destituir o membro da mesa, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Então, vamos supor novamente que sejam 9 vereadores e eles querem destituir um dos membros da mesa. Vai precisar do voto de 6 dos 9 vereadores, 2/3, para destituir ele, para tirar ele da mesa. E aí, eles destituem, tiram o vereador da mesa e elegem outro vereador para ficar no lugar. A competência da mesa, do presidente e das comissões da Câmara não estão nessa lei orgânica, estão lá no regimento interno, a gente não vai estudar aqui. A Câmara vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. As sessões ordinárias nós já vimos aquelas 2 sessões por mês. Além disso, sessão extraordinária é uma sessão extra, uma sessão adicional, quando precisa de uma sessão para tratar de um assunto que não pôde ser tratado nas sessões normais ou mesmo durante o recesso. E a sessão solene é para uma solenidade, como a posse, por exemplo, é uma sessão solene. Quando é convocada uma sessão extraordinária, nessa sessão a Câmara só pode debater a matéria para a qual foi convocada. Então, se convocou uma extraordinária para falar sobre saúde, só vão falar sobre saúde naquele dia. Não pode tratar de outros assuntos. E atenção, é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Não vai ter pagamento extra para o vereador que comparece na sessão extraordinária. Não pode ter parcela indenizatória. As sessões da Câmara são públicas, salvo deliberação em contrário, tomada por 2/3. Então, a sessão só não vai ser pública se 2/3 dos vereadores
aceitarem que não seja pública por um motivo relevante, de preservação de decoro parlamentar ou risco de integridade física. Isso é a exceção. A regra é que realmente as sessões serão públicas. Tem aqui mais uma vez o endereço da Câmara e as sessões podem ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Então, se forem 9 vereadores, tem que estar 3 vereadores presentes para poder começar uma sessão. Se tem sessão da Câmara hoje e não tem a presença de 1/3 dos vereadores, a sessão não pode ser aberta. Para se considerar presente na sessão, o vereador tem que assinar o livro de presença e participar do trabalho. Não é só assinar o livro e ir embora, tem que estar lá de fato presente, participando. O artigo 12 fala sobre a convocação extraordinária da Câmara, essa convocação extra que eu falei para vocês. E a convocação extraordinária da Câmara, no período de recesso, ela pode ser feita pelo prefeito ou por 2/3 dos vereadores ou pela mesa diretora. Nesses casos, cada vereador deve ser comunicado pelo menos 24 horas após o recebimento do ofício do prefeito. Cada vereador tem que ser comunicado que vai ter essa sessão. Durante a sessão, a Câmara só delibera na matéria para a qual foi convocada, como a gente já viu antes, e é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória. Porque isso antes era um escândalo. Antes, o pessoal do Legislativo, eu não digo no município de Birarema, no país como um todo, eles não faziam o trabalho deles, quando deviam fazer, e aí convocavam sessões extraordinárias. E eles ganhavam adicional para estar na sessão extraordinária. Quer dizer, eles não faziam o trabalho e o povo pagava ainda mais para eles fazerem sessão extra. Não pode mais. Eles já são pagos para fazer o trabalho deles. E se precisar de sessão extra, não vai ter indenização. É proibido o pagamento da parcela indenizatória. O nosso próximo assunto são os vereadores. Nós vamos ver as incompatibilidades, vamos ver os momentos que isso acontece, mas vamos fazer isso no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.